queria que você conjecturasse comigo e imaginasse uma coisa. Imagine Jesus chegando hoje numa igreja. Não como a Bíblia descreve que ele vai vir para arrebatar a sua igreja, mas como um homem simples, como ele, na sua primeira vinda, se apresentou aqui na terra. Talvez se ele chegasse numa igreja, ele fosse se deparar logo de cara com um grande outdoor na frente da igreja, com a imagem das lideranças daquela igreja, dos fundadores da denominação, sendo colocados ali em evidência. Talvez Jesus se lembrasse de quando João Batista falou em João, isso está em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas se Jesus chegasse até as portas da igreja e fosse recebido pelos porteiros da igreja, e estes porteiros perguntassem a ele qual seria o motivo da vinda dele ali naquela igreja, e ele, por portar roupas humildes e não ter muitas posses, aparentando não ter muitas posses, talvez se apresentando como aquele que é o cabeça da igreja, sendo Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez ele fosse recebido com chacotas pelos porteiros, não acreditando nele. Mas mesmo assim, talvez eles deixassem ele entrar. Mas talvez o encaminhassem antes de entrar na igreja para um ambiente ali na igreja que fosse destinado à venda de coisas, de objetos do meio cristão. Óleos ungidos, CDs, DVDs, sermões, livros de pastores renomados. Então ele ficaria naquele lugar para adquirir alguma lembrança, alguma coisa da igreja. Talvez ele lembrasse que no passado ele expulsou os cambistas no templo, dizendo que deveriam tirar aquelas coisas porque tinham feito da casa do seu pai casa de negócio. Mas ao entrar no templo, saindo daquele ambiente, Jesus talvez fosse recebido por uma outra pessoa para fazê-lo entrar dentro do salão da igreja. E essa pessoa, talvez informada pelos porteiros de forma jocosa, que o próprio Cristo estaria ali, ele talvez fosse recebido, e aquela pessoa que o recebeu dissesse: Senhor, já que tu és o Senhor da igreja, já que tu és o Cristo, será que você não deveria trazer uma palavra para a igreja, assumir o púlpito, assim como o Senhor fazia nas sinagogas? E Jesus, ao ver ali que a igreja queria ouvir as suas palavras, mas logo em seguida aquele que o recebeu e o queria introduzir no templo, no salão da igreja, talvez dissesse: mas tem que ser uma palavra breve, pois o culto tem muita programação, tem dança, tem coral, tem teatro, tem uma série de programações. E também que naquela palavra breve que ele desse, deveria evitar determinados temas constrangedores, como pecado, salvação, sacrifício, cruz, que se restringisse apenas a uma palavra motivacional para a igreja. Talvez Jesus, entristecido com aquilo, vendo que não poderia falar o que a igreja precisava ouvir, talvez ele pensasse: não, eu não vou falar. A igreja não quer ouvir aquilo que eu tenho a dizer. A igreja quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Talvez ele lembrasse do texto que está em 2 Timóteo capítulo 3, que diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Depois, talvez, como ele não quis assumir o púlpito, trazer uma palavra, dissesse: Senhor, mas então o Senhor tem que ficar junto ao corpo de obreiros, ao grupo de pastores, do púlpito, sentado com eles. Mas Jesus, vendo que entre os obreiros e pastores havia disputa sobre quem era o maior, sobre aquele que pregava mais,
sobre aquele que tinha mais autoridade, sobre talvez quem iria substituir a liderança daquela igreja como próximo presidente daquela igreja. E Jesus, enxergando essas coisas e talvez lembrando aquilo que está em Marcos capítulo 9, versículo 33 ao 36, que diz assim: chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Após isso, talvez lhe indicassem o grupo de louvor, para ele ficar próximo ao grupo de louvor, entre o grupo de louvor. Talvez até argumentassem com ele: Senhor, a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas Jesus, ao ver que alguns cantores e músicos eram artistas antes do que adoradores, buscando apenas reconhecimento e fama para si mesmos, Jesus não sentiria vontade de permanecer naquele lugar. Logo após, talvez o convidassem a ir até o grupo de intercessão, argumentando dessa vez que o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e contrito. Mas o Senhor sonda os corações, e o Senhor perceberia que aqueles que estão no grupo de intercessão oravam, mas se achavam mais santos que os demais, se achavam especiais diante de Deus, como se Deus dispensasse mais atenção a eles do que aos outros, como se fossem portadores da revelação e do discernimento espiritual. Talvez Jesus lembrasse a oração do fariseu e do publicano, o qual o fariseu dizia: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Mas o publicano só batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pois sou pecador. Por último, parece que não teria outra opção, talvez dissessem a Jesus: Senhor, fica no meio da congregação. Só que, ao olhar para a congregação, Jesus perceberia que muitos entoavam louvores e faziam adoração superficiais, porque no coração, no íntimo deles, só havia avareza, que muitos só ouviam a palavra, achavam bonitas as palavras, achavam interessantes os sermões, mas não aplicavam nada daquilo que ouviam. Jesus, talvez em imensa tristeza, olhando para aquele lugar cheio de pessoas, procurando alguém, e lá no meio daquela congregação, no meio de tantas pessoas, Jesus olhava poucas pessoas, enxergava no meio delas algumas pessoas que o adoravam em espírito e em verdade. E ele, ao se aproximar dessas, dizia que o Pai procurava por eles, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez essas pessoas, entristecidas pelas lutas da vida, mas fiéis a Deus, receberiam do Senhor aquela palavra de conforto e consolo, dizendo: espera mais um pouco, resista mais um pouco, pois eu em breve voltarei, não nessa forma, mas como o leão da tribo de Judá, como aquele que vai estabelecer justiça nessa terra. E quando eu vier, eu vou levar vocês para estarem junto a mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, há moradas que esperam por vocês. Talvez você tenha pensado: espera aí, eu conheço essa igreja, já ouvi essa igreja. Mas essa reflexão não tem o objetivo de condenar ninguém, apenas acordar você para a realidade e você perceber se a sua vida está condizente com aquilo que Deus quer, se a sua igreja está dentro dos princípios que Deus estabeleceu como verdade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.